Essa sigla de 3 letrinhas vai fazer muito mal a você nos próximos anos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Fórum Econômico Mundial já deu a dica. Após o grande reset mundial, a economia deve se mover para um modelo baseado no interesse dos stakeholders, não dos shareholders. Não são os acionistas quem tem uma ação, ou seja, um share da empresa, que deve tomar as decisões. Ao contrário, as decisões de qualquer empresa devem ser tomadas pelas pessoas que têm interesse e são afetadas pela empresa. Estamos vendo com clareza como isso está sendo viabilizado pela grande elite financeira mundial com base no chamado ESG. Veja como funciona. Uma empresa de mineração indiana gigante chamada Adani Enterprises está iniciando os trabalhos para minerar uma enorme mina de carvão no estado central Queensland, da Austrália. Para isso, dentre várias outras coisas, contratou uma grande empreiteira australiana, a BMD Group, para construir uma ferrovia para retirar o carvão da mina até os centros de processamento e venda. Até aqui, apenas mais um empreendimento como outro qualquer, em que grupos de investidores gastam uma enorme fortuna com vistas a lucrar muito mais adiante, com a extração e venda do carvão da mina. Mas existe um problema. Como toda atividade de engenharia, a construção da ferrovia também requer seguro. Porém, a BMD não conseguiu fazer seguro com nenhuma das companhias financeiras australianas e mundiais. Não é que tenham cobrado caro pelo seguro, não é que tenham exigido alguma coisa, simplesmente não querem fazer o seguro. E não querem fazer o seguro com base na ESG. ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance, ou em português, Ambiente, Social e Governança. Uma sigla que contém vários princípios que muitas companhias financeiras têm adotado no mundo todo. Esses princípios surgiram, na verdade, na ONU e em países da Comunidade Europeia. Não são obrigatórios, apenas sugeridos. Além disso, tais princípios, apenas por sua definição, não são ruins, né? É bastante interessante que pessoas adotem princípios ambientais em sua operação. Ninguém quer empresas que emporcalhem o meio ambiente, ou que pensem nas consequências sociais das suas intervenções. Também parece uma coisa positiva. E mais do que isso, que tenham bons princípios de governança, ou seja, sejam bem administradas. O problema dessas medidas é que elas têm sido tomadas, se não por leis coercitivas, por forças muito poderosas dentro desses grandes conglomerados financeiros. Não se trata de uma decisão natural do mercado, mas de uma imposição velada de agentes políticos poderosos. E o motivo pelo qual eu digo isso é muito simples. É da natureza do mercado oferecer alternativas. Mesmo que muitas empresas de seguros se neguem a segurar um projeto devido a um critério X, sendo que esse critério não afeta o lucro, torna-se extremamente interessante para outras empresas de seguro atenderem exatamente esse mercado, porque agora há mais demanda que não é atendida nele, isso dá mais lucro. O fato de todas as grandes companhias de seguro adotarem a exata mesma política para o mesmo lado mostra problemas sérios de cartelização ou influência governamental. Lembre-se, o poder dos estados não se resume apenas a leis. Eles são perfeitamente capazes de usar medidas coercitivas diversas. Nenhuma empresa sai ilesa de uma auditoria da Receita Federal em país nenhum. Os próprios estados garantem isso, criam tantas leis com tal grau de subjetividade, algumas até contraditórias, que é absolutamente certo que, se resolverem te auditar, você vai sair multado ou pode ir até para a cadeia. É uma ilusão essa ideia de que, não, eu pago todos os meus impostos direitinho, posso dormir tranquilo. Vai nessa! No dia que o Leviatã resolver ir atrás de você, pode ter certeza que acham alguma coisa. E nesse sentido, é muito fácil o Estado obrigar empresas a fazer coisas. O pior desse movimento ESG é que ele tem crescido muito, principalmente entre empresas financeiras. E aqui a grande questão. Praticamente qualquer grande atividade humana precisa de financiamento, precisa, no mínimo, de seguro, muitas vezes de empréstimo ou outras formas de financiamento. Se esse pequeno cartel de empresas muito ricas resolver definir padrões não usuais para a economia, em última análise, pode facilmente controlar toda a economia mundial, ou pelo menos tentar. Portanto, eu não acho ruim que empresas abracem princípios não financeiros, afinal são empresas privadas,
podem optar por escolher quaisquer princípios que achem convenientes para si. Mas quando todas as grandes empresas de uma área fazem isso, principalmente uma área tão importante como o seguro, sempre no mesmo sentido, com os mesmos princípios, a coisa soa mais como controle estatal do que como liberdade empresarial. Tomar decisões de mercado indo contra a lógica do lucro é algo ruim, não é algo positivo como algumas pessoas podem pensar. Pelo motivo simples que o cálculo econômico é o que permite o funcionamento efetivo da sociedade. Ele se baseia nas pessoas buscando o lucro. Você achar que tem melhor capacidade de direcionar investimentos em um critério diferente do lucro pode ser preocupante. Veja, você enquanto indivíduo não deveria ser problema. Agora, quando todo o mercado segue nesse mesmo caminho, aí sim você tem um problema. Essa ideia de basear as decisões em critérios determinados pode ser um risco para o mercado em si, pode levar a uma ineficiência muito maior. É o problema do cálculo econômico. O sistema de preços é uma ferramenta maravilhosa que permite algumas das maiores façanhas humanas de nossa época. Hoje você pode ir na padaria da esquina, comprar um pão na chapa com café com leite por um preço bastante razoável. Você já parou para pensar o trabalho de quantas pessoas tem envolvidas ali? Não apenas os atendentes da padaria, mas alguém plantou trigo, provavelmente no exterior. Teve um navio que trouxe o trigo até o Brasil, negociadores de importação e exportação, câmbio. O trigo foi moído em farinha antes de chegar na padaria. A manteiga foi produzida provavelmente no interior do estado, mas teve que ser coletada numa fazenda, processada em uma cooperativa, embalada, transportada. Da mesma forma o leite. O café também foi plantado, provavelmente em algum lugar do sul ou sudeste do Brasil. Teve que ser assado, moído. Isso sem falar nos itens não consumíveis. Alguém teve que produzir a chapa da padaria. Alguém fez o copo que servira o café com leite para você. Olha quanta gente envolvida no seu mero café da manhã. Se alguém tentar fazer isso tudo funcionar, dando ordem diretamente para as pessoas, simplesmente não conseguiria fazer isso. É o sistema de preços com cada entidade no meio do caminho visando o lucro que permite que uma engrenagem tão maravilhosa assim funcione. Mas daí você vai falar, olha, mas o preço dessas coisas está caro, esse pessoal está buscando lucro demais, estão deixando tudo muito caro. E isso é o seu erro. O que deixa as coisas caras é exatamente a ineficiência nesse processo. São justamente as decisões tomadas não visando lucro, mas tomadas apesar do lucro. Quem vende qualquer coisa sabe que quanto mais barato conseguir vender, mais gente vai comprar. Mas existem uma série de regulamentações, taxas e impostos que impedem ela de fazer isso, quando não é o governo diretamente intervindo e dando ordens aleatórias. Por mais contraditório que pareça, quanto mais pessoas buscarem um lucro dentro de um livre mercado, melhor. Mais produtos com mais qualidade e preço mais baixo tendem a estar disponíveis. É só quando o Estado entra nessa equação usando a força, usando a coação, com decisões tomadas com base em populismo e medo, que se colocam ineficiências no mercado e o preço cresce. O problema do cálculo econômico, como descrito por Mises, e eu expliquei em mais detalhes no vídeo por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, lá no canal Ancapsu Classic, garante que sistemas totalmente socialistas vão colapsar sempre. Controle central inviabiliza a economia. Mas ele também diz que quanto mais interferência centralizada tiverem no mercado, quanto mais tentarem centralizar as decisões de uma economia, mais ineficiente essa se torna. Menor crescimento e povo mais miserável. Então, embora tentem te vender esse negócio do ESG como uma coisa positiva, olha só, grandes empresas financeiras estão cuidando do meio ambiente, exigindo interesse social. Lembre-se sempre, quem está pagando por isso é você, com uma economia menos eficiente. E lógico, para quem já é muito rico, quem já está bem de vida, a ideia de cortar um pouco do seu rendimento para favorecer o ambiente e causas sociais pode parecer um sacrifício bastante razoável. O problema é que uma economia menos eficiente atinge de forma muito maior os pobres do que os ricos. São as pessoas que têm pouco a perder que estarão perdendo mais, tendo como desculpa a ideia de que precisamos salvar o planeta, precisamos fazer um novo reset, uma crise que não necessariamente existe. Aliás, sobre o aspecto ambiental, veja o vídeo sobre o suposto consenso de 97% dos cientistas sobre esse problema climático, lá no canal Ancapsu Classic também.
O ponto aqui é que é lógico que essas grandes empresas não fazem questão do ambiente, nem do dinheiro. O que interessa a elas é o controle, é o poder. E justamente a perda de controle que elas estão sentindo agora. Não tenha dúvida, a informação descentralizada e distribuída tem feito boa parte da aristocracia socialista da Europa ficar preocupada. Eles perderam o controle sobre a população e se veem agora numa encruzilhada perigosa. O crescimento do mercado de moedas criptográficas e mecanismos DeFi podem retirar deles, por fim, qualquer poder que ainda possuam. A tendência de descentralização dos negócios é essencialmente libertária, visto que, não havendo ninguém no controle, fica muito menos suscetível à autoridade. Eles sabem que precisam agir rápido, antes que percam o pouco de poder que têm. A desculpa do ambientalismo é só o discurso que eles precisavam. Se prepare para ver cada vez mais previsões catastróficas sobre o clima, cada vez mais comum na televisão, e grandes empresas seguindo cada vez mais esses princípios ESG, totalmente desconectadas com o lucro e, portanto, com o bem-estar real da sociedade. Mas não se preocupe, não existe força mais poderosa que a economia real, aquela que existe nas criptomoedas apenas e nos mercados livres do governo. Sim, grandes iniciativas como minas e fábricas são importantes, mas cada dia que passa, mais da economia migra para a internet, onde o controle central é menor. É inevitável que governos e grandes hierarquias vão perder poder. Lógico, não vão perder sem lutar. No final das contas, toda essa choradeira ESG é apenas o Leviatã agonizando em sua morte. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Malthus do Ancapistão, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!